Então, se o cara está aqui na Terra, qual é a prioridade dele? Cara, a minha prioridade é ser rico. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter fazenda, eu quero ter empreendimento. Estou crescendo, eu quero enriquecer. Está errado. Por quê? Porque isso não é ter o reino de Deus como prioridade. Essa não é a prioridade de Deus. Você não está utilizando a sua vocação para o reino de Deus. Você está utilizando a sua vocação para juntar tesouros. Talvez seja forte isso aqui, mas vamos lá, vamos prosseguir. Talvez você fale assim, não, realmente esse negócio está errado, o negócio é o reino de Deus, não tem que ficar querendo ser rico não, querer riqueza aqui não, tem que realmente avisar o reino de Deus, eu só quero realmente trabalhar para granjear o meu pão e o meu sustento de cada dia. Sabe o que Jesus fala? Está errado também. Estou trabalhando, Senhor, para o pão de cada dia. Está errado também. Vamos ler? Versículo 25 de Mateus 6. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Opa! Não se preocupem com o que irão comer, o que irão beber, o que irão vestir. Jesus está dizendo para vocês não se preocuparem com isso. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Sabe o que Jesus está falando? Não é o carro mais do que a gasolina? Não é? Porque, sabe qual é a ilustração que eu uso para isso? O cara fala assim, rapaz, eu tenho que comprar um carro. É mesmo? Qual é o objetivo que você tem para esse carro? É parar no posto e ficar abastecendo a vida toda. Faz sentido isso para vocês? Então tá. Você tem uma vocação em viver aqui. Cara, o que é que você faz de segunda a segunda? Cara, trabalha virado no raio. Para quê? Para colocar comida na mesa. É parecido com isso? Você trabalha, você vive para abastecer. O propósito da sua vida é se abastecer. É a mesma coisa de comprar um carro e ficar no posto, abastecendo. Não faz mais nada. A vocação dele é ficar no posto abastecendo. Empatando a vida dos outros que querem abastecer para desenvolver a vocação. É só uma ideia. Não é o corpo muito mais do que o alimento? Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ao custo da sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Acrescentadas. Que coisas? Todas essas coisas o quê? Jesus não está falando das riquezas. Todas essas coisas, o comer, o beber, o vestir. E é interessante que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar também, se você tem capacidade para gerir, Deus te abençoa financeiramente. A questão é que o seu foco está aqui, o reino de Deus em primeiro lugar, visão no reino, exatamente por isso. Visão no reino. Quando o seu foco está no reino, cara, Deus fala assim, vou colocar recurso na mão desse cara, vou colocar recurso na mão dessa mulher. Porque recurso na mão dele é o reino crescendo. Recurso na mão dele é o reino explodindo. Recurso na mão dele é o reino cada vez mais expandindo e pessoas sendo tiradas do domínio de Satanás e vindo para o reino de Deus. Agora tem que ter os olhos no reino. Se os seus olhos estão nessas coisas da vida, nas riquezas, o seu foco não é o reino de Deus, o seu coração está aqui. Eu quero ser um pouco mais enfático agora e falar sobre vocação. Eu fiz o Debatistas lá da convenção, né? A gente tem... Depois você coloca lá no YouTube Debatistas, vai aparecer o Debatistas Podcast da Convenção Batista Nacional. Estou conduzindo algumas entrevistas lá e eu estava falando com o pastor Leônidas sobre vocação. Acho que na próxima quinta-feira vai sair esse vídeo, já comecei a edição dele. Sobre vocação e espiritualidade. E ele falou algo interessante. Ele estava falando sobre, muitas vezes, no contexto pastoral, embora muitos pastores não façam isso, mas no contexto pastoral é mais fácil. O quê? O pastor está morando em Brasília, numa igreja boa, que dá plano de saúde, paga bem, faz tudo certinho com ele lá, ele, glória a Deus, estou vivendo bem. Aí Deus toca no coração dele e fala assim, Amazonas, Ribeirinhos. Hã? É Deus mesmo que está falando? É Deus que está falando. Muitos pastores não atendem, mas a maioria vai dizer assim,
eu vou deixar tudo aqui e vou para o que Deus está me chamando para fazer. O pessoal fala isso, rapaz, vida de pastor é difícil, né? O cara tá aqui vivendo bem, uma igreja boa, né? Plano de saúde, tudo certinho. O cara vai lá para o interior do Amazonas para ganhar menos só porque Deus está mandando ele para lá, porque Deus está chamando ele para lá. Médico, concursado no DF, vida boa, estabilizada, crente em Deus. O Espírito Santo fala para ele: Amazonas, o governo paga até melhor para quem vai para lá. Só que as condições muitas vezes são outras. Interior, lá no interior do Amazonas, cuidar de muita gente. Vou nada. Reino de Deus em primeiro lugar. Reino de Deus em primeiro lugar. Antes das finanças, antes do conforto, antes mais do que eu vou comer, Senhor, o que eu vou beber. O Pai sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas serão acréscimos. Não é o essencial. Comer, beber e vestir é acréscimo. Isso aí é fichinha. Desenvolva a missão. O combustível, deixa que Ele prover. Deixa que Ele prover. Descendo um pouquinho mais e talvez chegando na realidade de vocês. Acho que muitos aqui já estão fazendo curso, talvez alguns estejam fazendo algum curso que não gostam, não sei. Mas talvez você que passou no Enem, ou que vai fazer de repente algum curso ainda, e tem capacidade para passar em medicina em qualquer lugar do Brasil. Tem capacidade para passar em medicina. Rapaz, eu faço e passo para medicina. É a sua vocação? Não, minha vocação é andragogia. Eu quero dar aula para adultos analfabetos, porque o meu prazer é ver uma senhorinha de 50, de 60 anos que nunca aprendeu a ler na vida, vendo ela começar a ler, escrever o nome dela. Isso para mim é o que me satisfaz. Mas essa pessoa tem capacidade para passar em medicina em qualquer lugar do Brasil. Mas o que mexe com ele é ver uma senhorinha de 60 anos escrevendo o nome dela. É isso que dá alegria para ele, é isso que dá prazer nele. Ele não vai ganhar como um médico. Mas o que é que normalmente ele faz? Vou cursar medicina, porque é isso que vai me dar estabilidade, é isso que minha família quer, é isso que a sociedade me pressiona a fazer. Então eu deixo a minha vocação de lado para fazer uma coisa que eu não gosto tanto, vou aprender a gostar, de repente vou desenvolver. Não é o que eu amo. Quem sabe eu aprenda a amar isso ou não. Sabe, buscar o reino de Deus em primeiro lugar perpassa por questões assim. Eu pego como prioridade aquilo que esse reino, que esse mundo, que esse sistema coloca como prioridade, coloca em segundo plano e coloca como prioridade o que o reino de Deus estabelece, o que é prioridade. E a prioridade no reino de Deus são pessoas. A prioridade no reino de Deus é tirar pessoas do império das trevas, do reino de Satanás, é abalar o reino de Satanás, povoar o reino dos céus. Que visemos o reino de Deus, nos esforcemos pelo reino, por amor ao reino, súditos desse reino, e que entendem que esse reino de Deus, que ainda será estabelecido de maneira plena, mas que já chegou, que ele seja prioridade em nossas vidas. Que a nossa preocupação não seja necessariamente, claro que a gente tem sim que ser influentes, né? Quem vai ser o próximo presidente, os nossos representantes, sim. Mas a gente não tem que achar, como muita gente está achando, que é um presidente que vai ser o salvador do Brasil e por aí vai e tal. Isso nunca vai acontecer. A perfeição nessa terra só acontecerá quando o reino de Deus for estabelecido por Cristo. Mas quanto a nós, que desenvolvamos a nossa vocação para a glória de Deus. Vamos ficar em pé?